Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar com vocês dessa discussão super interessante sobre as questões referentes ao vazamento, à distribuição de fotos íntimas de pessoas que normalmente acontece sem o consentimento delas, né? É, as consequências jurídicas desse vazamento, dessa distribuição de fotos íntimas na esfera criminal, elas são bastante importantes. Nós temos o artigo 218C, que foi incluído no nosso Código Penal em 2018, que traz justamente a tipificação desse delito de divulgação ou entrega ou publicação de fotos sem a autorização das pessoas que participam, né? Então, nós temos ali um crime com uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, uma pena razoavelmente grave, e tem essas consequências importantes no âmbito penal. No âmbito civil também existem as consequências, as ações de indenização por dano moral, né, nesse contexto. O adulto que faz a divulgação de fotos de adolescentes, de menores de idade, ele vai responder na forma do ECA. Né? O ECA tem crimes próprios ali, 241, 241A, B, C, D, enfim. Tem os crimes específicos dentro da legislação, da lei específica de adolescentes, do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então ele vai responder nessas circunstâncias. Veja, nesse exemplo bem específico que você me questionou aqui, que uma pessoa que sofre abusos psicológicos tenta terminar sua relação de afeto e tem sua intimidade exposta na sociedade, e caso ela venha a matar o seu agressor, quais seriam as consequências disso? É possível encaixar numa excludente de ilicitude? Olha, numa excludente de ilicitude propriamente dito, me parece difícil, né? Porque as excludentes são bastante específicas. O que nós teríamos aqui, indiscutivelmente, seria uma possibilidade de homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, que é aquele homicídio que é praticado quando a vítima foi provocada, uma das hipóteses, né, foi provocada e toma uma reação imediata à injusta provocação que ela sofreu. Então, nesse contexto, o homicídio privilegiado fica bastante claro. Agora, as excludentes de ilicitude me parecem um pouco mais complicadas, porque não seria uma legítima defesa propriamente dita, não é um estado de necessidade, não é um exercício regular de direito e não seria uma hipótese de estrito cumprimento do dever legal. Então, me parece que excludente de ilicitude fica um pouco mais complexo. É claro que precisaríamos ver uma análise mais aprofundada, casuística, para poder analisar, de repente, uma eventual possibilidade de se discutir uma legítima defesa da honra, mas me parece que os bens jurídicos são muito distintos. Uma coisa indiscutível que nós não podemos perder de vista é que enviar nudes, trocar fotos e vídeos é um direito das pessoas, né? Todo mundo tem o direito de fazer o que bem entender, a vida é sua, cada um cuida do seu jeito, nós não podemos interferir nisso. Agora, o ideal é que se tome alguns cuidados específicos, né, para fazer esse tipo de prática. Como, por exemplo, primeira coisa, né, mandar só para pessoas que você realmente confia, e ainda assim é difícil. Talvez é até difícil falar isso. Mas eu sei que existem na internet vários aplicativos que tem aquelas fotos instantâneas, né? Ela dura acho que 2 segundos, 1 segundo, não sei quantos, e ela some. Então talvez essa seja uma forma mais segura, porque elas impedem inclusive o print, né? Então a imagem fica visível por alguns segundos e depois ela torna-se invisível. Talvez seja uma boa situação para quem gosta desse tipo de conduta. Esses crimes são muito difíceis de se investigar, em especial por um motivo bem pontual. Nem sempre essa divulgação é feita por aplicativos ou por sites nacionais. Muitas vezes essas divulgações são feitas em sites estrangeiros. E esses sites estrangeiros, esses proprietários de sites estrangeiros não gostam muito de colaborar com a justiça, né? Então, os hospedeiros dessas imagens não colaboram muito. Então é muito difícil de obter as informações dos dados informáticos de quem mandou essa foto ou hospedou essa foto, ou mesmo retirar essas imagens da internet. Se a vítima compartilha imagens do seu agressor da mesma forma, com o intuito de se vingar, ela vai responder exatamente pelo mesmo crime, né? Porque você não pode punir o mal com o mal. Então, neste contexto, um erro não justifica o outro. A partir do momento que se tornou vingança, fica ainda pior, né? Então seria 2 crimes. Ela seria vítima de um crime e autora de outro logo na sequência.
Esse crime ele pode ser praticado tanto contra homens quanto contra mulheres, né? Só que nós sabemos, é um fato que eminentemente eles são cometidos contra as mulheres, tem como vítimas mulheres. E a proporção de quando se trata de uma vítima mulher é muito maior porque nós vivemos, infelizmente, ainda numa sociedade machista. Então, quando um homem aparece nu, vaza uma foto de um ator nu, todas as pessoas olham, riem e fica por isso mesmo. Quando é uma mulher, começa a haver uma divulgação massiva, começa a haver uma agressão virtual contra essa mulher. Infelizmente, consequências da nossa sociedade que ainda sofre desse machismo arraigado, né? Caso o autor dessa divulgação seja um adolescente, aí nós temos circunstâncias diferentes também. É importante que a gente lembre sempre que os adolescentes são inimputáveis. E, sendo inimputáveis, eles não respondem pela lei penal, eles respondem pela lei própria deles, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. O adolescente ele não comete crime, ele comete ato infracional, que é mais ou menos a mesma coisa que crime, só que especificamente para adolescentes. Ele pode ser responsabilizado então pela prática de um ato infracional equivalente ou equiparado à divulgação de fotos íntimas e vai responder na forma da lei da infância e juventude. Normalmente, como pena máxima, é uma internação que pode ir até 3 anos de duração, mas que é revista a cada 6 meses. Com relação aos hackers que invadem dispositivos de informáticos ou computadores de pessoas, ou mesmo as nuvens, as chamadas nuvens, né? Neste contexto, ele responde principalmente pelo crime 154A do Código Penal. E esse 154A ele se refere exclusivamente à invasão de dispositivo informático. Ele tem ali alguns verbos do tipo, mas basicamente é invadir o dispositivo informático alheio que seja comunicado por rede social, por rede de internet. Então, se tiver conteúdo, se ele conseguir obter alguma coisa, tem uns aumentos de pena, né? Mas esse crime, então, ele responde exclusivamente, a pessoa que invade responde por este crime. Pode haver uma acumulação de crimes, né? Nós podemos ter um concurso de crimes. Um crime seria o 154A, que é a invasão e obtenção de imagens, de dados, e o outro crime seria o 218, que é a divulgação, publicação dessas fotos. Então são duas circunstâncias diferentes, mas que pode sim a mesma pessoa responder por esse crime, por ter invadido e por ter publicado posteriormente. Agora, com relação às empresas, as empresas proprietárias dessas nuvens, no âmbito criminal, elas não têm responsabilização, né? Porque, por um motivo bem simples, que a pessoa jurídica, ela em regra não responde por crime, né? Nós temos a exceção dos crimes ambientais, mas nos demais crimes, como regra, a pessoa jurídica não responde. Precisamos de uma pessoa física. Então, neste contexto, quem vai responder por esse crime é realmente o invasor e, posteriormente, quem divulgou.